Olá, meu aluno, olá, minha aluna, sejam bem-vindos à Inove. Eu sou o professor Paulo Henrique Toffoli Belcati, sou advogado tributário há algum tempinho aqui, faço bastante assessoria de empresas e, como um bom tributarista, estou estudando a reforma tributária, porque uma coisa que a gente imagina é que com a reforma tributária, a advocacia tributária vai acabar morrendo, porque a gente não vai ter mais tantas teses para entrar com repetições de débito, a gente não vai ter mais a tese do PIS/COFINS sobre a base de cálculo do ICMS, porque o ICMS e o PIS/COFINS vão acabar, a gente não vai ter mais algumas teses sobre enquadramento de ISS, porque será feita uma unificação. No entanto, ao contrário do dito popular, a advocacia tributária não vai morrer, não. Ela vai só aumentar. E isso porque o direito tributário ele é muito extenso, ele é muito complexo. E mesmo a reforma tributária ela vai ser muito prolixa. Ela está tentando ser uma coisa simplificada, mas ela não vai conseguir ser tão simplificada. Pensa comigo. Por exemplo, a gente vai ver isso lá na frente em outra aula. Mas pensa comigo aqui. Vai ter o IBS cobrado pelo Estado e do município. Tá. De quem vai ser a competência de entrar com a execução fiscal? Oh, mas a lei vai definir. Tá aí, não vai ter um conflito de interesses aqui? Já pensou como é que vai funcionar? Então, muita coisa para se discutir. A gente sabe que as leis não são feitas pensando em todas as situações possíveis, então inúmeras brechas vão surgir. Então, nesse curso aqui, vamos tentar entender primeiro quais as razões da reforma, por que foi levado essa reforma tributária e, principalmente, quais são os efeitos dela, por conta muito da guerra fiscal. Então, vamos começar neste curso, respirar fundo, falar sobre a reforma tributária de forma simplificada. Esse é um curso rápido para você entender de forma simplificada a reforma tributária. Primeira coisa, vamos fazer um conceito básico da faculdade. Definir a diferença entre fato gerador e hipótese de incidência. Pô, professor, isso aqui eu aprendi no exame do OAB, isso aqui eu aprendi na faculdade, legal. Entretanto, tem gente que ainda não sabe direito a diferença, então vamos bater essa diferença aqui. Eu tenho mentoria na parte tributária e às vezes o aluno com muitos anos de experiência não sabe essa diferença aqui. O fato gerador, ele nada mais é do que a hipótese prevista em legislação tributária que acontece de fato. No passo que a hipótese de incidência ela é uma situação hipotética prevista na lei tributária. Vamos pensar assim: direito penal é mais fácil para todo mundo entender. Se eu, neste momento, for acusado de homicídio, tá certo? Eu não matei ninguém. Ah, mas está previsto na lei que se você matar, você é preso. Tá, mas eu não matei, ainda não matei ninguém? Ainda não. Pode ser que eu faça, mas ainda não fiz. Então, essa é a hipótese de incidência criminal, é o que está previsto na lei, que se acontecer, aí sim ocorre o chamado fato gerador. Então, aqui na legislação tributária, nós temos, por exemplo, a hipótese de incidência do ICMS, que é a circulação econômica de mercadorias e serviços. Se você não circular de forma econômica, a hipótese de incidência está lá no campo das ideias. A partir do momento que você de fato circulou uma mercadoria e serviço, aqui sim ocorreu o fato gerador do ICMS. Então, uma coisa é aquilo que a lei prevê e ainda não aconteceu, outra coisa é aquilo que de fato a lei prevê e de fato aconteceu. Por que eu estou fazendo principalmente essa diferença? Porque para você fazer o estudo tributário somente de uma empresa ou de um contribuinte, você vai analisar muitas vezes a ocorrência do fato gerador e não só a hipótese de incidência. Você vai verificar quais são as hipóteses de incidências que são previstas para aquele contribuinte, para a atividade comercial, empresarial dele, e principalmente quais são os fatos geradores que ele está praticando, porque às vezes ele está praticando o fato gerador de uma forma que não é necessário estar praticando e está tendo incidência desnecessária. Quer um exemplo? Eu tinha um contribuinte, que era uma transportadora, e transportava mercadorias internas de galpões. E ele fazia a nota fiscal e recolher ICMS da mercadoria que ia de um galpão para outro. Falando, meu amigo, a circulação é econômica, você não está circulando de forma econômica. Então, isso aqui não é incidência de ICMS, você está pagando à toa o ICMS. Pô, mas isso aqui é uma coisa que todo mundo sabe. Tá, mas ele não sabia, ele pagava errado. Olha só que coisa, né? Então, a gente tem que fazer, sim, esse estudo prévio de impacto tributário na empresa para saber de onde que vai entrar. E aqui, por conta dessa complexidade do sistema tributário, houve essa necessidade da reforma, já muito pedida há muitos anos, por conta da simplicidade da arrecadação. Isso porque o sistema tributário nosso é muito complexo. Você pega, por exemplo, o IPI.
Nós temos casos como, por exemplo, o bombom sonho de valsa. Sonho de valsa, ele é o quê? Ele é alimento ou ele não é alimento? Ele é supérfluo? Tem um outro nome na crise, não, que agora eu me esqueci. Tem outra categoria que eu não lembro. Tem a categoria alimento e outra categoria que agora, de fato, eu esqueci. Mas assim, qual que é a diferença que eu quero explicar para você? O IPI do alimento é mais barato do que o outro, que é um produto supérfluo. Isso porque, nós vamos ver daqui a pouco, o IPI é um imposto extrafiscal e a alíquota da extrafiscalidade ela vai variar pela essencialidade do produto. Então, você vê que o nosso sistema tributário ele é complexo demais. E por ele ter esta complexidade, veio a necessidade da reforma para tentar simplificar o sistema tributário. Aqui, nós temos algumas mudanças que foram sugeridas no texto constitucional e tem como referência a proposta de reforma tributária desenvolvida pelo Centro de Cidadania Fiscal. Gente, isso aqui que eu estou lendo no slide, eu estou pedindo licença para ler um slide para vocês, porque isso daqui não é uma coisa que eu tirei. Isso daqui, sabe de onde que está escrito? E várias vezes no longo do curso você vai encontrar alguns textos grandes aqui que eu tirei da própria justificativa legal para fazer a reforma. Então, isso aqui é o texto da justificativa, que ele está dizendo o quê? A instituição independente constituída para pensar em melhoria do sistema fiscal. Então, a ideia da justificativa disso é pensar na melhoria do sistema fiscal para atender os princípios da simplicidade, neutralidade, equidade e transparência, que serão novos princípios do sistema tributário. E esse modelo ele vai ser igual a de outros lugares no mundo. Então, ele vai tentar reduzir um pouco a autonomia dos estados e municípios. Temos o primeiro problema, porque nós somos um país federado. Como nós somos um país federado, nós temos autonomia de estados e municípios. E a proposta da emenda constitucional veio para diminuir essa autonomia. Porque aqui eles entendem que existe a chamada guerra fiscal. E aqui ele entende que o poder de gerar suas receitas através do IBS. Então a União que vai tentar fazer esse controle, o Estado e o município só vai arrecadar. Isso por conta dos efeitos da chamada guerra fiscal. E o que é essa guerra fiscal? A guerra fiscal é um Estado, um município, querer reduzir e trazer mais contribuintes para si do que outros. Então, isso é a guerra fiscal. Cada um mexe nas suas alíquotas de uma forma para tentar trazer investidor para si. Isso, de um lado, ele é bom, sim, mas para o constituinte que pensou na reforma tributária, isso não era muito bom para a economia do país. Então, em primeiro lugar, eles ensejam efeitos econômicos desejados, além de onerarem exportação e investimento, induzirem a adoção de reformas de organização da produção e comercialização de bens e produtos eficientes. E a guerra fiscal do ICMS é um bom exemplo da estrutura tributária que influencia negativamente a produtividade brasileira, que induz a alocação de investimentos locais, onde a produção não se faz de forma menos eficiente, não apenas em estados próprios, mas também para estados mais ricos do país. Então, eles entendem que a guerra fiscal, que é justamente essa guerra entre os estados e municípios, de quererem reduzir a sua alíquota para trazer mais contribuintes, isso é prejudicial ao sistema. E a reforma tributária, ela tem um dos efeitos de tentar acabar com essa guerra fiscal entre estados e municípios. É lógico que isso daqui também é um prejuízo, porque você vai pegar um estado que ele não tem um centro comercial muito grande. Pensa aqueles estados lá, por exemplo, na região Nordeste, que não tem um centro comercial muito grande. Se a alíquota vai ser igual para todo mundo, isso a gente vai ver daqui a pouco. Se a alíquota vai ser igual para todo mundo, por que uma empresa constituiria uma fábrica ali, sendo que o centro comercial dele, por exemplo, é em São Paulo? Então, isso daqui também gera problemas, tá? Isso aqui gera muitos problemas. E a ideia é justamente essa. E isso por conta das noções de extrafiscalidade. E aqui, gente, extrafiscalidade, eu tenho que trazer para vocês que o tributo tem duas funções. A função fiscal, que é a função de arrecadar, e a função extrafiscal, que é essa função social do tributo. Então, a extrafiscalidade é aquela função do tributo de tentar regularizar a sociedade. Aqui eu trouxe um trecho do livro do Hugo de Brito Machado, que ele fala, por exemplo, do imposto sobre operação financeira, o IOF, que ainda vai ficar. Ele diz assim: imposto sobre operações de crédito, câmbio seguro, valores mobiliários, na forma resumida, mais conhecido como imposto sobre operações financeiras, IOF, tem função predominantemente extrafiscal. Evidentemente, o IOF é mais um instrumento de manipulação da política de crédito, câmbio e seguro, assim como títulos e valores mobiliários, do que um meio fiscal de obtenção de receitas, embora seja bastante significativa a sua função fiscal, porque também
tem a sua arrecadação em somas consideráveis. Então, você vê que ele fala do IOF, exemplificando, como imposto que ele tem com a finalidade de regulamentar, manipular a política de crédito, de câmbio, de seguro e títulos de valores imobiliários. Então, a função dele, ela é extrafiscal. E aqui o conceito de extrafiscalidade, ele vai ser aplicado dentro da reforma, porque a própria noção de extrafiscalidade deu a justificativa da reforma para você tentar utilizar o tributo não só o viés arrecadatório, mas também incentivo à produção econômica, incentivo à distribuição mais justa das receitas tributárias, que isso é uma coisa que faz parte também. A ideia deles é fazer uma distribuição mais justa das receitas tributárias para todos os estados, porque hoje você tem estado que recolhe mais do que outro. E aí o estado é mais rico do que outro. Isso vai dar um problema, meus amigos. Eu quero ver, né? Eu quero só ver com o que isso vai acontecer. Vamos falar um pouco rapidamente sobre capacidade tributária e competência tributária. Até porque isso aqui é matéria de faculdade, não é nem matéria de um curso de extensão. Mas a competência tributária é a competência para determinado ente público instituir o seu tributo. E a capacidade tributária é aquele de cobrar e fiscalizar o tributo. Competência tributária, ela está prevista na Constituição Federal, inclusive com a própria reforma, né, no artigo 153, que ela vai falar o quê? É competente a União para ter imposto de renda, importação, exportação, IPI, IOF, ITR, grandes fortunas. E aqui foi acrescido o 7. Produção, extração, comercialização, olha que bacana, hein? Importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos da lei complementar. Então, assim, uma das outras coisas que a União ela pode instituir, só para acrescentar aqui, é o imposto residual. Imposto residual, gente, criado por lei, só a União pode fazer, que tudo aquilo que não está previsto aqui, a União pode vir a tributar com imposto residual mediante lei complementar, não lei ordinária. A gente vai falar daqui a pouco sobre a diferença das duas, tá? Mas foi acrescido aqui, inciso 8, a produção, extração, comercialização de importação de bens e serviços. Por quê? A principal ideia aqui do fisco é fazer a tributação sobre bens e serviços, que aqui vai ser feito o chamado IVA. Isso aqui nós vamos ver daqui a pouco. E esse IVA ele vai ser dividido em 2. Então fica comigo até o final da aula que você vai entender. Agora, a capacidade tributária, a capacidade de você fazer a fiscalização e recolhimento. A competência é indelegável, a capacidade não. Exemplo disso é o ITR. Quem tem o ITR? É a municipalidade, é a União. A União que institui o ITR. Porém, o município tem a capacidade de recolher e repassar para a União. Logo, gente, a competência tributária que é de instituir, é o que está sendo modificado na Constituição Federal. A capacidade tributária não foi modificada. Por isso que nós vamos ter mais problemas ainda, porque você vai transformar imposto estadual e municipal num imposto unificado. Meu Deus do céu, quem que vai fiscalizar e cobrar? Quero só ver. Aqui também temos escrito no artigo 155 e 156 a competência do Estado do ICMS, do IPVA, do Imposto de Doação, que é o ITCMD, e dos municípios, o IPTU, ISS e ITBI. Problema que esta coisinha aqui esta coisinha aqui vão morrer e vai virar um imposto único, que é o IBS. Nós vamos ver daqui a pouco. Aqui vai morrer. Meus amigos, quero ver como é que vai ficar isso daqui. E aqui na reforma, temos mais outra novidade, que é relativamente aos bens móveis, títulos de crédito competentes onde era o domicílio do decurso. Ou seja, ele fez aqui a alteração do ITCMD, falando do quê? Da competência para se pagar o ITCMD. A competência é ao estado onde era domiciliado o decujus. Ou, se for um caso de doação, tiver o domicílio o doador, tá? Isso aqui é a competência do ITCMD, a competência territorial do ITCMD foi modificada neste caso. Ele está falando que o TCMD vai ser progressivo em razão do quinhão, do legado da doação, então nós já vamos ter uma alteração disso daqui, e não vai incidir sobre doações para instituições de fins lucrativos com finalidade de relevância pública social, inclusive organizações de assistências de beneficentes, entidades religiosas, institutos científicos, por realizar na consecução
de valores sociais, observadas as condições em lei complementar. Ou seja, aqui ele está tentando fazer aquela homenagem do princípio da imunidade, né? São bens imunes. Porém, a imunidade é do doador. Então, se o donatário é uma instituição social sem fins lucrativos, ela talvez não esteja atendendo os parâmetros de imunidade ou isenção. Daí a própria Constituição Federal está tornando uma imunidade, então isso aqui é um critério novo de imunidade tributária, tá? Além daqueles outros que a gente já conhece, imunidade tributária para entidades sem fins lucrativos ou de relevância social, no caso do imposto de doação. Então nós temos uma imunidade nova aqui para se tratar, ok? Vamos continuar aqui falando um pouco, e aqui é onde o bicho pega, o filho chora, a mãe não vê, né? Sobre lei complementar e lei ordinária. Por quê? Veja cá. A reforma tributária, por enquanto, ela se iniciou como emenda constitucional. Por quê? A Constituição Federal, ela constitui normas do sistema tributário para limitação do poder de tributar. Tanto que se você olhar a Constituição Federal, ele está no capítulo de limitações do poder de tributar. Ou seja, da mesma forma que o direito penal ele limita o jus puniendi do Estado, aqui a Constituição Federal ela limita o poder do fisco de tributar para que não ocorra um fenômeno chamado o quê? Confisco. Então, a gente tenta evitar que haja o confisco como essa ação tributária exacerbada. Logo, a Constituição Federal ela cria normas do sistema tributário nacional que depois a lei complementar vai ter que seguir. Quer um exemplo clássico para você entender? Nós temos aqui na competência tributária a previsão do imposto sobre grandes fortunas. Não temos? Nós temos aqui, cadê? Deixa eu colocar o slide de novo. Aqui, a competência do imposto sobre grandes fortunas. Porém, existe a previsão constitucional, mas não existe uma lei que fala sobre isso. Logo, esse imposto ele tem uma previsão, mas ele não existe. Da mesma forma, tem agora a previsão de imposto sobre extração, comercialização de bens e serviços, mas este imposto ainda não existe. Ele não foi ainda regulamentado. E aqui a regulamentação ela é feita por lei ordinária e lei complementar. A lei ordinária, gente, ela é a lei do dia a dia do legislativo. Então, você tem um quórum de maioria simples dos caras que estiverem lá. Ela pode aumentar, extinguir ou reduzir, instituir tributos e matérias específicas na Constituição Federal. Agora, a lei complementar é aquela que tem um quórum de maioria absoluta dos membros do Congresso. Então, para eu instituir uma coisa nova, eu preciso de uma lei que complemente a Constituição Federal, não é o dia a dia deles. E aqui eu preciso da maioria de todos eles, não só dos presentes, mas dos votados, né? E aqui, gente, ela serve para fazer o quê? Para instituir novos tributos. É a matéria residual prevista e complementar. Então aqui nós temos um problema. Para se instituir um tributo novo, ele tem que ser feito por lei complementar, não lei ordinária. A lei ordinária ela serve para instituir aqueles tributos que são previstos na Constituição Federal. Aqui tudo bem, ele pode aumentar, pode extinguir, ele pode normatizar aqueles tributos. Agora, para criar um imposto novo, para criar um tributo novo, ele tem que ser por lei complementar. Olha só que coisa, né? Então, quando a gente está falando aqui na própria reforma tributária, ele diz que a lei vai prever. Aqui nós vamos ter algumas diferenciações sobre lei complementar e lei ordinária. Se você entender isso aqui que eu vou falar agora, gente, é uma coisa que vai ser discutível lá na frente. Então, eu não sou o dono da verdade nesse caso, apesar de eu estar na condição de professor de vocês. Isso aqui é uma coisa que eu não sou o dono da verdade, mas vai gerar uma discussão no judiciário muito grande. Por quê? Qual é a lei pertinente para fazer essas alterações? Por quê? Para instituir o IVA, o IBS, o CBS, eu entendo que talvez tenha que ser por lei complementar, porque você está criando um imposto novo, ainda que ele tenha essa previsão constitucional. Ainda que. Agora, se eles fizerem isso por lei ordinária, algumas questões, talvez, que eles vão fazer por lei ordinária, porque a lei ordinária é mais fácil, é mais rápida de eles fazerem, serão matérias de lei complementar. E, às vezes, ele vai fazer a matéria na lei complementar que pode ser de lei ordinária. Olha o problema que a gente vai ter aqui, tá? Olha o problema que a gente vai ter aqui. Então,
poderemos ter sim mandados de segurança, ações declaratórias de inexigibilidade, repetições de débito, poderemos ter inúmeros problemas com relação a isso daqui. Então, fiquem atentos quando se iniciar a reforma tributária para ver qual é a medida legislativa que eles adotaram, se é a lei ordinária ou lei complementar, e se é cabível esta ou aquela. E aqui nós vamos ter uma base de estudo. Por isso que eu falei, eu não tenho como, neste momento, dizer para vocês qual a segurança tem que ser essa ou tem que ser aquela. Eu entendo que o IVA, o IBS, CBS, tem que ser feito por lei complementar. As alterações no ITCMD pode ser por lei ordinária, mas o IVA eu entendo que vai ter que ser por lei complementar. Agora, é lógico, nada impede, isso aqui é uma coisa que é discutível, nada impede você ter um doutrinador, o STF, falando que não, tem que ser para lei ordinária, mas eu entendo pela própria natureza que tem que ser por lei complementar, ok? Então, gente, por enquanto aqui é isso. Agradeço a você que assistiu a aula até o final. Se você ficou com alguma dúvida, pode me adicionar no Instagram, @prof.pauloteófilo, e pode mandar sua dúvida lá. Obrigado a todos e até a próxima aula.